Senhor presidente, senhores vereadores, secretários do governo presente, diversos amigos, Bampa, internautas, membros da Nikkei, a todos uma boa noite, aos internautas também. Bom, nessa sessão, com uma sequência de mensagens subliminares, eu vou ser um pouco mais modesto e vou tratar de algumas questões que são mais objetivas, que passaram nesses últimos dias aí, até para que a gente possa entender um pouco do que aconteceu, né? Eu me refiro, por exemplo, à greve que aconteceu na semana passada. Eu fiz um pronunciamento aqui sobre como eu entendia, né, os interesses que estavam envolvidos, que não era só uma questão dos caminhoneiros, né, até porque a pauta era muito mais dirigida à questão das grandes empresas de transporte, tinha a pauta dos caminhoneiros, daqueles que trabalham de sol a sol, de noite a noite, mas nós vimos que tinha mais interesses aí envolvidos, e estou atento aos acontecimentos, porque seria escandaloso se o governo diminuísse o preço dos combustíveis, aumentando a carga tributária da população ou do setor produtivo, né, dos empresários, na outra ponta. Então, na verdade, daria na mesma, né? Seria uma forma, inclusive, de, daqui a alguns meses, a coisa voltar, porque se repassa o preço para outros setores, esses setores vão colocar na inflação e isso vai, de alguma forma, resultar no aumento da gasolina daqui a alguns dias, né? Então, pois não? Vereador, claro. Tem uma parte. Claro. Aproveitando o ensejo do senhor, falando na questão da greve dos caminhoneiros, combustível, o que está acontecendo no nosso município é vergonhoso em questão dos combustíveis. Como o brasileiro aproveita de uma oportunidade, de uma luta, para querer se dar bem em cima das pessoas. É vergonhoso. A pessoa está cobrando R$ 4,60 no litro de combustível em Vinhedo, é vergonhoso. Aonde vocês viram a Petrobras fazer repassar esse tipo de aumento para os postos de gasolina? E o que eles estão cobrando, eu acho que cada um dos vinhedenses, vou falar da cidade de Vinhedo, eu acho que nós deveríamos boicotar cada um desses postos de combustíveis que quer abusar do cidadão vinhedense. Obrigado pela parte. Estou de acordo, vereador Florentino. E aí, nesses dias, a gente não pode meio que deixar passar como se a gente não tivesse visto tudo que aconteceu, né? O governo, por exemplo, decretou estado de emergência, né, o governo de Vinhedo. Mas a pergunta é, na prática, o que isso significou de plano de contingência mesmo? Se a greve se estendesse mais uns 2, 3, 4 dias, uma semana. Eu vi cidades vizinhas que, por exemplo, mapearam a cidade, dividiram postos onde aqueles funcionários que precisavam mesmo se destacar para os serviços que eram essenciais e emergenciais, eles iam até lá. Vinhedo existia um posto que fazia isso, mas a gente viu uma desorganização, né? Porque a população ia, não sabia se podia, era aquela confusão, não tinha um mapeamento, era tudo no mesmo lugar. Inclusive, não sei se são os postos que oferecem gasolina, álcool ao longo do ano, né, ganham dinheiro da prefeitura, se a prefeitura reservou a quantidade suficiente, isso não ficou claro. O que eu percebi foi uma grande confusão. Eu acompanhei proprietários de postos que tinham que buscar a gasolina lá em Paulínia, mas já tinha chegado para a cidade uma quantidade gigantesca de gasolina. Eu coloco isso aqui em um tom de denúncia, me pareceu estranho, né? Como Vinhedo foi uma das primeiras cidades a receber isso, chegou de uma série de denúncias de que tinham valinhos que estavam sendo distribuídos para agentes políticos, econômicos, amigos, né, de pessoas aí da cidade. E, de qualquer forma, foi muito estranho mesmo, né? Tinha gente que queria e precisava abastecer, não conseguia. O pessoal da saúde
que não era só os médicos tinham, mas o médico precisa da enfermeira, precisa do antedente, precisa da pessoa que vai estar lá na ponta, precisa do motorista e tal. Um monte de gente não conseguia, né? Então, estou transmitindo aquilo que foi o sufoco nesses dias, que a gente ficava recebendo ligações, WhatsApp, encontrava com as pessoas e estava aquela loucura, né? Então, que o governo tenha um plano de contingência nesse momento e deixe claro, olha, é assim que está acontecendo, tal posto é prioridade, os funcionários da saúde vai acontecer X, Y, Z, né? Para que tenha transparência e a gente não fique ouvindo esse tipo de ruídos, como a gente ouviu durante, pelo menos, o final de semana, 2 ou 3 dias ali, foi terrível. Isso aí. Me concede um pequeno à parte, já que Vossa Excelência ainda está nesse tema, e falando dos preços praticados pelos postos de combustível, a Fundação Procon e os Procons conveniados estão fazendo um trabalho de levantamento, estão oficiando a todos os postos para que eles forneçam as notas fiscais de compra dessas mercadorias por um período determinado, até depois da greve deflagrada e o retorno dos reabastecimentos, para que, através dessas notas fiscais, se verifiquem os valores pagos diretamente às refinarias, para depois se calcular os preços abusivos e aí, então, tomar as medidas cabíveis a cada um dos envolvidos. Muito obrigada. Eu também orientei algumas pessoas a buscarem o PROCON, porque realmente tinha coisa aí absurda, né? Completamente absurda. Eu acho que foi importante o trabalho dos caminhoneiros, dos que estiveram junto na luta com eles, né? A gente teve pessoas aqui na cidade que tiveram no apoio a esses caminhoneiros, mas acho que é importante colocar essas reflexões. Na semana passada, eu encaminhei um ofício para a presidência da Câmara, para a mesa diretiva, e uma para a Comissão de Justiça, Ética, Redação e Cidadania, sobre a questão da não resposta aos requerimentos. O presidente da comissão já respondeu prontamente, ele entende que não é com a comissão, não é o papel da comissão. A gente aguarda agora o pronunciamento da mesa diretiva para ver os próximos passos, né? Eu já comentei aqui, inclusive coloquei na internet, no blog, etc., quais serão os meus próximos passos, então eu estou aguardando esse posicionamento. Procurarei também buscar o máximo de informação sem a necessidade de ter requerimento, né? Na medida do possível a gente faz isso, mas a coisa é muito complicada, né? Por exemplo, eu convido aqueles que nos ouvem a entrarem no site, no portal da transparência e achar os números sobre multas. Truco 6, só 9, ladrão. Não tem. A Prefeitura de Vinhedo esconde os dados sobre multas. E quando a gente faz um requerimento, o requerimento é mal acabado, não responde com dignidade, não responde com decência e fala o quê? Que não pode mandar um monte de cópia, que é um monte de papel, né? O que é uma coisa mentirosa, para não dizer outra coisa. Na verdade, eu vou dizer assim, desonesta, né? Porque não precisa mandar cópias, pode mandar digital. Pois não, vereador Edson PC. Rodrigo, eu gostaria de lembrar também que existe uma lei, tá? Para ser enviado todas as multas mensalmente à casa. Existe essa lei. E até hoje, nada, né? Sempre escondendo, né? Valores, quantidade, tudo certinho, né? Então, só para lembrar que existe essa lei. É uma fortuna de dinheiro, né? A gente viu aí na matéria do Jornal de Vinhedo uma média de R$700 mil por mês, né? Era um pouco mais de R$500 mil por mês, a média, e a gente está chegando a uma média de arrecadação de multas de R$700 mil. É muito dinheiro, né? Tem que dar publicidade para isso, tem que mostrar onde esse dinheiro está sendo aplicado. A Secretaria de Segurança está caindo aos pedaços. Está aqui o vereador Carlos Florentino, que é o que mais conhece aqui nessa casa sobre essa questão. Estão deixando os nossos homens nas ruas com colete vencido, gente. É que não tive tempo ainda, assim, mas nós temos que nos dedicar a trazer a imprensa nacional para Vinhedo também, para mostrar isso. Como é que pode isso? Deixando as pessoas com... pode morrer, pode tomar um tiro e o colete está vencido. Isso passou do ridículo, isso é abominável, isso é uma piada completa. Né? Carros, às vezes, faltando gasolina, faltando questões básicas, a questão da periculosidade dos guardas, que também não é cumprida. Agora sim, passa a régua, para tudo.
colete vencido? Ué, onde nós vamos parar? E, na verdade, isso aqui são meses, né, para não falar ano, porque vence alguns, aí aquela confusão, chega uma parte e tal. Então é uma coisa muito lamentável. A terceira questão que eu queria colocar é sobre o decreto da maldade e o decreto da bondade, que pretende derrubá-lo. Eu ouvi nos bastidores da política da cidade, por fontes fidedignas, que os membros do governo, os articuladores do governo, em várias instâncias, entendem que o quórum para aprovação do projeto de decreto é de 2/3. Bom, eu quero ver colocarem esse escândalo aqui, né? Dessa forma, porque eu acho que é completamente absurdo, né? É uma tentativa, né, de na burocracia ter uma maioria política que não para. A Constituição brasileira coloca o quórum para decretos. Qualquer um vai no Google. Aqui é um serviço de consultoria gratuita, viu, governo e membros articuladores que querem fazer essa manobra. Para evitar, para não passar vergonha, porque isso é a vergonha do VART. Projeto de decreto é um projeto de maioria normal, né? O 2/3 é aquilo que está estabelecido na lei orgânica explicitamente ou no regimento interno, que são os títulos, né, que tem uma razão de ser, o título de cidadão vienense, etc., e mudanças no Código Tributário, mudanças nas regras do plano diretor. Colocar um decreto simples aqui para votar com 2/3 é porque está feio, é porque está difícil, hein? Para aprovar. Então, só para deixar aqui bem claro que a gente está sabendo da manobra e aguardamos ela entrar em plenário, mas antecipadamente a denuncio. Sobre a CPI do pão, eu também li a decisão e eu acho que, no final de contas, o juiz leu aquilo que chegou, né, e com aquilo que ele tinha em mãos, ele decidiu. Agora, tem duas questões que são elementares, o vereador do Gelme já as colocou aqui. A primeira é que solicitou-se que deveria ter uma divulgação dos primeiros atos da CPI, da nomeação da CPI, da instituição dela e tal. A questão é, a obrigação da divulgação é do presidente da CPI, vereador do Gelme, ou da presidência da Câmara? Estou colocando, por enquanto, em tom de dúvida sincera mesmo, né? E segundo, se o vereador do Gelme não praticou atos relativos ao objeto da CPI, ou seja, ele não assinou o contrato, ele não contratou nem aditamentos, nada do tipo, né? Na minha opinião, ele não deveria estar também impedido. Então, só para a gente também colocar aqui um contraponto, né, ele também já antecipou, também veremos as medidas jurídicas, e se elas não forem necessárias, as medidas políticas em relação a essa questão. A noite de hoje é só. Agradeço a atenção de todos.